pessoas, bem-vindos a uma pessoa do nosso RPG de Pokémon! Uhul! Antes de qualquer coisa, deixa eu apresentar meus jogadores. Da direita pra esquerda, Angel R, interpretado pelo Victor. Ouve. Kaiser Andrew, interpretado pelo Skyler. Claro. E por último, mas não menos importante, Yuri Sasaki, interpretado por um ser misterioso. Olá, olá. Exatamente. E antes de qualquer coisa, eu tenho um anúncio importantíssimo. Se você está vendo isso ao vivo, você está prestes a ver o maior campeonato de League of Legends do mundo na sua tela e nos próximos dias. Porque nos dias 11 e 18 de dezembro de 2023, caso você esteja vendo isso no futuro, você já perdeu. Nós estaremos sediando um campeonato de Goblins versus Gatos dos RP Goblins em parceria com o Chest of Wonders Made Café. Nós fizemos 4 times e eles vão competir no dia 11 as semifinais e no dia 18 as grandes finais para definir quem é o... Não tem um verdadeiro prêmio, mas porque no final das contas ele é uma campanha beneficente para ajudar o próximo. Uhul! Então é o seguinte, se vocês conseguirem acompanhar a gente nesses dias, muito obrigado. Se não, nós até a última live, que deve ser no dia 22 ou no dia 23 de dezembro, qualquer Pix que a gente receber, já tem uns 12 reais de algumas pessoas que me ajudaram, vai 100% para as cozinhas solidárias do MTST que vão ajudar as pessoas a serem alimentadas nesse Natal. E esse campeonato vai ser especificamente para isso, então vai ser um evento inteiro beneficente em que os RP Goblins vão estar juntando força com o Chest of Wonders para conseguir ajudar o próximo e para conseguir fazer o Natal de algumas pessoas um pouco melhor, porque ninguém merece, né, não ter uma ceia de Natal daquelas. Então assim, se você é do tipo que enche o cu de rabanada e peru, aproveite e mande um pouco pra ajudar e apoiar os seus seus conterrâneos brasileiros que precisam disso, com um projeto maneiríssimo que é o projeto das Cozinhas Solidárias, que alimentam pessoas pelo Brasil inteiro por 47 estados e o Distrito Federal. E, é claro, para celebrar, nada melhor do que uma grande competição para acalentar o espírito natalino. Então, se vocês seguem a gente nas redes sociais, vocês talvez já tenham visto, nós já revelamos 3 dos 4 times. O quarto time nós revelaremos amanhã, o quarto e último deles. Mas, caso vocês estejam assistindo isso no dia do lançamento no YouTube, vocês ainda podem pegar a grande final, que obviamente o nosso time vai estar lá. Talvez não, mas 99% de chance. Ao vivo, na segunda-feira, dia 18. Caso você esteja assistindo isso ao vivo, vai ser no dia de amanhã. Então, enfim. O que importa é, acompanhem e nos ajudem a ajudar as pessoas. E prestigiem esse campeonato. E, bom, pra quem tá assistindo aqui, nós temos 2 times da RP Goblins. Um deles, Kido e os Manos, liderados pela Isabela Kidomani, com Luminous como seu AD Carry e muito provavelmente como Selva, interrogação, Astolfit, aquele que está presente aqui. Não, topo. Eu jogo no topo. Entendi. E, é claro, o melhor time de todos, o meu time, chamado Esquilos na minha calça, que vai ter eu como AD Carry, alguém que está aqui presente entre nós. Skyler? Oi. O Skyler vai ser o nosso jungle. E, por último, mas não menos importante, o nosso meio laner vai ser o grandíssimo Cauã. Então, acompanhem e torçam por nós e façam o possível pra ajudar. O Victor não vai participar porque ele só joga Valorant, então ele vai estar lá em espírito. E se tudo der certo, se muita gente doar, talvez convença o Victor a ajudar o próximo também. Ele é meio maldoso. Caralho, velho. Jogando na cara do maluco, velho. Mano, eu só faço mal.
Então a gente faz o possível pra... Eu tenho que contrabalancear o mal que o Victor faz no mundo. Então, nos ajudem pra que a gente consiga fazer uma justiça kármica no final e todo mundo fique bem. Dito isso, vamos começar? Bom, Maravilha. Eu acho que isso anima todo mundo, pelo menos me anima. Mas... no episódio de hoje tem Pokémon novo, tá? porra, mano. Inclusive tem que lançar o bagulho lá, né, mano? O quê? Ah, é verdade. A gente vai lançar a... o... Logo vai chegar o momento que nós lançaremos Cat 2. o próximo questionário. Exato. Na verdade, provavelmente vai ser no próximo episódio depois desse. Enfim. Dito isso... vamos? Vamos. Já fazem alguns dias desde que vocês falharam em conseguir a insígnia dos ventos. E desde então, tem alguém acompanhando vocês na jornada. Alguém. Mais alguém. Anna Richmond, a neta carismática do todo o império milionário dos Richmond, num ato de irresponsabilidade que só uma herdeira bilionária seria capaz de fazer. Ela largou o trabalho dela e largou o ginásio trancado pra trás porque ela quis viajar com 3 colegas da idade dela que pareciam ser nada além de interessantes pra acompanhar. Logo, ela começou, ela e seu Corviknight, a acompanharem vocês em todas as jornadas. Logo, também, vocês perceberam que ela é uma companhia valiosa. Afinal de contas, mesmo que vocês não estivessem exatamente passando necessidades monetárias, o cartão dos Richmond parece não falhar, não importa o que aconteça. Ela não é exatamente uma pessoa de extravagâncias, mas isso ainda não impede vocês de que todos os hotéis, pousadas e restaurantes, ela não se importa em nenhum momento de fazer a parte dela pra ajudar e pra pagar pra todos vocês. Na verdade, nenhum dos valores parece assustar a grande herdeira. A partir do momento que qualquer coisa acontece, não importa, dos mais altos aos mais baixos, absolutamente nenhum deles parece fazer com que ela fique impressionada e muito menos que ela não consiga pagar. Cara, o camarão tava bom, hein, família? Quanto mais vocês têm aproveitado da boa vontade e da companhia dela, ela é uma pessoa bastante amigável e principalmente bastante aprazível, engraçada e, por muitas vezes, apenas uma boa companhia. Uma pessoa que sabe o momento de fazer silêncio, mas também consegue sempre adicionar uma coisa importante pra uma conversa. Dizer que o Yuri, pra segurança dela e dele, Uhum. tá meio que evitando conversar com ela. É, justo. Bom, e é claro, ela também ajuda vocês pelo fato dela conhecer bem a região de Teras. Ela já completou essa jornada inteira, ela já conseguiu todas as insígnias e não é por acaso que ela é uma líder de ginásio com tão pouca idade. Portanto, vocês caminham com ela enquanto ela leva vocês para a próxima cidade. A cidade de Esparto. Outrora, as pessoas diziam que essa era a mais poderosa cidade da região de Teras. Uma cidade governada por guerras e grandes batalhas. Hoje em dia, tudo isso e toda a tradição foi esmagada perante o progresso. Talvez até
esquecida perante o progresso. Uma cidade tradicional, uma das cidades disputadamente mais antigas do mundo e uma das cidades mais antigas da região de Teras, é onde os grandes exércitos se formavam e onde alguns ousam dizer que as primeiras academias de batalha Pokémon nasceram. Alguns ainda mais puristas, arqueólogos, poké-arqueólogos, ousariam dizer que foi aí que começaram as primeiras batalhas Pokémons. É uma cidade desenvolvida ao redor desse tipo de coisa. E não por acaso, ela é o ponto central de qualquer jornada. O ponto inicial e um dos pontos finais. É da cidade de Esparto que você consegue, uma vez conseguindo todas as insígnias, passar pela Estrada da Vitória e subir a poderosa montanha para enfrentar a Elite 4 e logo depois o torneio de campeões para definir quem seria o grande campeão da região de Teras. Porém, por enquanto, vocês não conseguem. Vocês estão longe da sua sexta insígnia, na verdade. Vocês parcialmente conseguiram a terceira. Porém, vocês têm que estar aí, porque essa cidade é excelente para restoques e para tudo que você precisar, no sentido de que tudo aquilo que um treinador pode querer vai estar ali. Porém, antes mesmo de vocês chegarem na cidade, vocês passam pelas florestas em suas imediações. Árvores seculares tomam o céu muito, muito alto e cobrem a estrada e o ambiente em volta com uma sombra constante, em que os raios de luz só penetram levemente por entre as folhas, bruxuleantes com o vento passando. E existe uma razão para que a cidade de Esparto tenha sido uma cidade desenvolvida ao redor de batalhas Pokémons. Essa floresta é cercada e extremamente populada por um dos Pokémons mais violentos e inteligentes que existe no mundo. Ou seja, o candidato perfeito para ser um Pokémon de batalha. A floresta que circunda a região de Esparto é vista para todos os cantos com essas árvores grossas e gigantescas. Mas se vocês olharem para as bases das árvores, vocês veriam que elas são completamente riscadas, amassadas e cortadas, como se as árvores fossem constantemente batidas. Se não fosse o fato de elas terem cada uma facilmente 7, 8, 9 metros de raio, serem verdadeiros titãs no meio da floresta, uma porção delas não estaria no chão. E talvez seja justamente por isso que só existem árvores enormes nessa floresta. Todas as árvores pequenas que nasceriam embaixo parecem ser destruídas por esses Pokémons. É claro, eles são besouros do tipo lutador. É uma floresta super populada por Heracross. O Pokémon alto, tipo lutador em inseto, vocês conseguiriam ver para todos os lados, eles da altura de vocês, brigando entre si e contra as árvores, batendo os seus chifres enormes e constantemente afiando eles e levantando pesos, como se eles estivessem constantemente treinando para batalhas. Eles se empurram, eles se derrubam, eles parecem ter certa competitividade para todos os cantos. Eles não mexem com vocês, pelo menos não enquanto vocês não mexem com eles. Mas em volta, vocês são consumidos pela natureza e pelos Heracross. Por todo o ambiente em volta. Eu não sei vocês, família, mas não tô gostando desse clima que tá se criando aqui. A Ana diz... que clima?
Você tá sentindo um negócio meio romântico? Se vocês quiserem, eu posso dar um passo pra trás. Não fala essas palavras. No Yuri cuspiu sangue. Ela dá um sorriso, parece que ela já percebeu isso faz tempo e ela parece usar isso pra te importunar nas chances que ela tem. Você vai me matar um dia. Ela só sorri com a língua entre os dentes. Eu olho assim pra trás. Nada além de vários Heracross. Tudo está bastante calmo. E é claro, vocês só conseguem ouvir os impactos ou vocês conseguem sentir as árvores tremendo dos lugares em volta, dos Heracross batendo a cabeça e os chifres contra elas. Aí, Kaiser, duvido que capturou um Heracross. Tava pensando já. Mostra a cidade primeiro. Você parte com esse pensamento que talvez seja a hora de capturar um Heracross. E vocês continuam caminhando em direção à cidade. Vocês reparam que alguns Heracross observam vocês. Eles parecem trazer... olhar pra vocês com uma espécie de desdém. Sabe? É como se... de uma forma ou de outra... eles... Não é como se eles soubessem que vocês são Heracross, não é como se eles achassem isso. Mas ao mesmo tempo parece que eles sentem como se eles quisessem desafiar vocês. Principalmente, eles parecem encarar os pokémons de vocês, todos aqueles que ficam fora, como se a qualquer momento uma briga fosse estourar. Mas, ao mesmo tempo, eles não se importam bastante. E eles só continuam brigando entre si, mesmo após notar a presença de vocês. Eu vou sacar a Pokéball do Gabite, olhar pra mais ou menos no grupo. Cai dentro. E... Caralho, Playboy! No momento que você fala isso, a Ana diz: Yes! Finalmente! Corviknight! E ela joga o Corviknight dela pra fora. E imediatamente você repara que 2 ou 3 Heracross viram na direção de vocês e começam a bater os punhos nas mãos. E a Ana diz: Yes! Boa! Eu jogo o Gabite também. Você joga o Gabite e o Corviknight. E quando você vê, uma verdadeira batalha começa. Engel, você vê o Palmote puxando a sua blusa, como uma criança entusiasmada. Você consegue ver ele saltitando os pezinhos dele. Porra, tem certeza o tamanho desses caras? E ele só... Você vê as bochechas dele cospem na eletricidade enquanto ele diz: Palmote! Ah, vai lá. E vocês rapidamente se veem num 3 contra 3 contra 3 Heracross genéricos da natureza. E a batalha começa e vocês sentem a potência de pokémons que, mesmo selvagem, tem um constante treinamento entre si. É como se eles fossem um pouco mais capazes do que todos os outros. Porém, não é mais do que 2 ou 3 movimentos depois que vocês ouvem alguma coisa muito, muito estranha. Vocês veem a sombra que antes era tapada pela... Não tapada, mas assim, a sombra que sumia no meio da luz de vez em quando. Ao invés disso, se torna totalmente sombra. Como se alguém cobrisse mesmo a luz das folhas. Existem casos raros em que pokémons têm um tamanho maior. E casos ainda mais raríssimos em que pokémons têm um tamanho muito maior. Logo, vocês se veem cobertos por 25 metros de Heracross acima de vocês. Um verdadeiro titã no meio da floresta. O besouro bate as mãos e quando ele bate, vocês todos ouvem um estrondo e rapidamente o Palmote salta pra de trás do Engel e começa a tremer as pernas dele.
Ai, chamaram o irmão mais velho. Eu odeio quando isso acontece. Imediatamente no momento que isso acontece, a Ana diz: pessoal, o último a sair correndo é comida de Heracross? E ela abre um sorriso. Não Eu você já, tirar 4 vezes o dano eu nele? já saí correndo, mano. Eu já saí correndo há muito tempo. Ué. Com o momento que ela fala isso, o Yuri já. Você só consegue ouvir o tip, tip, tip dos passos do Yuri lá na frente. E o Corviknight dela voa, faz um giro e ela salta e fica de pé em cima do Corviknight e eles somem igualmente rápido. Logo, Kaiser, você olha e do seu lado só tem o Engel e o Heracross cobrindo vocês. É só um Heracross normal gigante ou ele é um Mega Heracross? Ele é um Heracross normal, só que ele é gigante. Você não sabe exatamente o que isso implica. Mano, eu aponto pro Heracross, garra o dragão. No momento que você faz isso, o Gabite olha pra trás pra você, assustado, e ele só faz tipo... Gabite? Eu quero rodar de carisma pra conseguir convencer. Ok. Só vou olhar pra ele com uma grande carisma de mais 0, se não me engano. Pode adicionar o bônus de bonde, né? Se tem um momento pra adicionar o bônus de bonde, é esse. É agora, né, realmente. Tá mais 3. 12. Você consegue. Pode rolar o ataque. Gigabyte. Deixa eu mandar a vida dele. Onde tá? Mais 6. 10. Nossa. Magras. Pode rolar o dano. Pode rolar o dobro Ele do tomou dano. dobro, inclusive. Caralho, o cara foi mais Dobro magra. dado. O cara foi mais magras ainda que você, hein? 8 mais 4 e tem stab. Ai! 27 de dano. Tá. Caralho. Ok. Isso foi... É alguma coisa. Peraí. Isso foi 22 avos da vida dele. Ah! Você vê o Gabite salta na direção dele, garra em riste e apenas passa ela e ela faz um cortezinho na perna do Heracross, enquanto o Gabite acerta em cheio, faz um Gabite! Enquanto ele vai cortando. E quando ele termina a garra do dragão, o Heracross olha pra baixo. E o chifre dele começa a brilhar branco. Eu vou pegar uma Pokébola e ele vai voltar pra Pokébola. Você puxa ele pra Pokébola, vira as costas e começa a correr o mais rápido que você possa. E logo depois, o Palmote e o Engel acompanham. E logo, é claro, vocês percebem que some o Heracross no meio disso tudo. Assim, não demora muito. Ainda mais agora que vocês têm que correr a maior parte do tempo. E com a adrenalina, a corrida nem parece ser tão longa assim. Logo, vocês chegam, finalmente, na cidade de Esparto. Eu, como já corri desde que começou a primeira luta, tô lá sentado já um pouquinho. E aí, família? Querem bolo? Talvez um copo d'água. Eu cheguei aqui bem rápido. E a Ana diz, eu aceito a água. Eu jogo água nela. Joga ela nela ou pra ela? Nela mesmo. Você faz isso e você para que ela dá um passo pra trás e ela só diz... Yuri, qual é o seu problema? Eu teria feito isso com qualquer um deles também. Acredite, eu já fiz pior, inclusive. Fico lisonjeado que você me considere assim, então. Enfim, vocês entram na cidade e conseguem ver um pouco estranho. Tem um ar meio centro de São Paulo, pra quem já pôde visitar. Existe uma cidade histórica com alguns prédios tombados, antigos, e ela é encoberta por uma cidade em cima. Tipo, existe uma casa pequena
milenar. E logo atrás dela e em volta dela tem prédios de 30 andares. A mesma coisa pras ruas e pra outras coisas, assim. Tudo parece ter alguns toques de antigo sendo esmagado pela metrópole. É claro, essa sendo uma cidade da batalha, é importantíssima para vocês, caso vocês queiram reestocar e continuar a jornada de vocês. E mais importante, existe um ginásio Pokémon aqui. Eu tô entregando uma toalha pra Ana. Qual que é do ginásio daqui? A Ana diz... bom, eu lembro dela na convenção de líder de ginásio. Garota engraçada, ela. Lutador? Exatamente. Como você sabia? Eu tive um pressentimento, assim. Qual a chance dela ter uma Heracross próxima? E ela diz... baixa, eu acho. Eu lembro que ela tinha um Machamp. Claro que ela tinha uma champ, né? Você sabia. E ela continua falando... Os outros eu não me lembro exatamente. Um Hariyama, talvez? Eu não sei. A gente brigou uma vez e o Corviknight fez zum, zum, zum. E eles fizeram... Ah! Parece tipo de coisa. Dá pra imaginar. E assim... Não era exatamente o melhor dos matchups pra ela, né? Por isso dá pra imaginar. Pô, esse boneco aí é mó broken, velho. Você fala assim... Tomar no cu, tio. Você vê que o Corviknight parece um pouco ofendido, assim. Ele vira a cabeça e se esconde no meio das pernas, assim. E tá te olhando com uma cara de bravo. É você mesmo, porra. Mó broken, tiozão. Não toma pra nada. Bate em tudo. É foda. Se fuder, bicho. Aí vem mascarada. Bagulho injusto. A Ana diz... Bom, nem todos os Pokémon são criados iguais. E o meu Corviknight é um dos melhores que existem. Sim, tá no top 1% dos Corviknights, né? E ela fala e diz... Essa frase me é familiar. Eu não pensaria muito nela se fosse você. Não dá muito resultado. Se você, eu simplesmente ignoraria tudo possível relacionado a essa frase, inclusive. Antes que você invoque quem proferiu ela. E, enfim, e ela continua falando. Mas... e quase como se fosse uma resposta à indagação dela, vocês veem um evento acontecendo. Holofotes vão balançando de um lado pro outro, enquanto chamam as pessoas para um evento na cidade. É uma arena ao vivo no centro da cidade. É como se, do nada, a cidade convergisse em um buraco gigante. E nesse buraco é uma arena. As pessoas simplesmente entram e sentam. É como se fosse uma praça com 80 mil lugares e a praça no centro. E vocês veem as luzes vindo de todos os cantos e a voz de um anunciador começa a dizer: Let's get ready to rumble! E ele, enquanto ele vai gritando, ele diz: Fiquem prontos para um grande duelo! E a voz dele ecoa por todos os cantos. E você repara que as pessoas em volta vão observando, assim. Parece ser um evento que literalmente explode do ar. E parece uma coisa bastante comum na cidade de Esparto. Vocês conseguem notar que algumas pessoas, inclusive, passam reto. Parece ser mais um entre 1 milhão de torneios. Mas o que ele diz em seguida faz com que os olhos se virem. E imediatamente ele fala: Hoje nós anunciamos a 100ª edição do campeonato da cidade de Esparto! Vocês sabem muito bem o que isso significa. Tragam seus pokémons e eles farão o possível. Vocês todos
treinadores buscando uma chance na Liga Pokémon, essa é a chance de vocês. Afinal de contas, nós sabemos muito bem que todos querem desafiar a nossa grande campeã. E quando ele estende o braço ao lado, vocês veem a garota se aproximando. Uma garota baixa, de cabelos rosas, que parece tudo menos uma grande lutadora. Mas ela abre os braços e todos aplaudem com certo respeito. E ele fala logo em seguida. Assim, com um certo evento promocional, nós anunciamos o torneio e anunciamos as suas inscrições. Lembrem-se, esse é um torneio de luta. Apenas pokémons lutadores podem entrar. Caso vocês sejam corajosos e fortes o bastante para entrar, caso vocês vençam cada um dos oponentes em cada uma das fases, vocês terão a chance de desafiar a líder do ginásio de Esparto. E no momento que ele fala isso, todo mundo começa a fazer um... E a Ana diz... Vocês chegaram no momento certo. Ela só aceita desafio 3 vezes por ano. E só de quem vence esse torneio. Engel, é contigo. Só teu pamote lutador. O Meowscarada não é. Meowscarada... É Grama e Dark, se não me engano. Ele é só grama, inclusive. Ele só vira Dark quando ele... Vira Na Meowscarada. última. É só na última. No momento ele é um Faragato. E no momento ele continua e fala: as inscrições podem ser feitas há até 48 horas a partir desse momento. Vamos lá capturar essa Heracross, vai. Eu dou um tapa na bunda do Kaiser. E ele continua logo em seguida. A mãe do Victor chamando ele. Mano, eu não tô ouvindo, velho. Impressionante. E ele continua logo em seguida dizendo: e como anúncio, nós temos o campeão do último campeonato! E ele estende a mão pro lado e aparece um garoto com muitas e muitas e muitas vaias. Ele usa uma camiseta abotoada até o último botão, uma gravata borboleta vermelha com bolinhas brancas, suspensórios, tem o cabelo cortado naquele famoso formato de tigela e óculos redondos, com um grau tão grande que eles parecem ter centímetros de espessura. Cabelo de pica, tem cabelo de pica. O Yuri tá vaiando ele também, pra vou mostrar. Você repara que todo mundo vai a ele. E no momento que eles vão vaiando, o garoto só entra e diz: perdedores vão sempre vaiar. Não é culpa de vocês se a inteligência vence a força bruta. E, no momento, você repara que o narrador que tava vaiando ele para por um segundo, tipo, volta a narrar. E diz: esse... E vocês conseguem ouvir ele falando por debaixo, assim, meio que sussurrando uma porção de xingamentos na direção dele. Foi o último campeão. E por causa disso, ele vai aceitar um desafio de quem quiser e quem for corajoso bastante. E o garoto diz: vai ser fácil demais, sempre é. E ele coloca pra fora um Pokémon do tipo luta. Vocês reparam que esse garoto, por mais que ele não seja exatamente a cara de um treinador tipo luta, ele parece ser inteligente, pra dizer o mínimo. É como se ele tivesse estratégias pra vencer, e como se ele usasse isso, e talvez tenha sido exatamente isso que tenha colocado ele nessa posição de campeão do último ano. Enfim, felizmente, ele coloca
pra fora um estranhamente único Meridian. Vocês já viram alguns Meridian antes, mas esse parece diferente. Logo, vocês conseguem reparar exatamente o porquê. Esse Meridian tem uma porção de cores diferentes do que ele normalmente teria. Aonde ele seria rosa, ele é azul. É um Meridian Shiny. E logo, vocês veem do outro lado uma resposta. As luzes todas descem para um Pokémon que aparece sem treinador. Ele também é Shiny. E ele é um Shiny do tipo que chama atenção. Do tipo que assusta. Do tipo que deixa que todos saibam imediatamente que ele é um Pokémon Shiny. Ele é roxo, lilás, um Heracross Shiny. Aparece sem treinador algum e todos os holofotes travam nele. Ele coloca as mãos pro lado, fazendo uma pose, aquelas poses clássicas de halterofilismo, enquanto ele balança os braços pra um lado, pro outro, e só diz um Heracross! E levantando os braços, e todos parecem questionar porque ele é diferente. Eu quero até Arena. Ele... calma. Ele não tem chifre. Não é que o chifre dele foi arrancado. Parece que ele nasceu sem o chifre. E justamente por causa disso, vocês conseguem ver que ele tem uma porção de cicatrizes acima de cicatrizes de bater a cabeça. Ao invés de usar o chifre, ele parece brigar apenas com a cabeça dele. Logo, esse Heracross levanta os braços e diz Heracross! Apontando pro garoto. E o garoto só diz cadê o seu treinador, sua coisinha feia? Quer dizer, você começa a caminhar, mas demora um tanto pra que você chegue na parte de baixo da arena. Você vai ultrapassando no meio das pessoas, mas você repara que o Heracross salta e para em frente ao garoto. E o narrador diz, com um certo pesar na voz: você... de novo? E ele olha pro Heracross, e a única coisa que o Heracross responde é um Heracross! E ele começa a se aquecer, saltitar, como se ele se preparasse. E imediatamente, o narrador diz, bom... pela 7ª vez consecutiva, esse Heracross sem treinador vai ser o desafiante da noite. E, Kaiser, você chega na arena. Ela, é claro, não é imediatamente acesso ao público. Ela tem uma certa grade, mas você consegue chegar bem próximo. Uhum. E logo em seguida, você vê esse Heracross levanta os punhos e imediatamente o garoto responde com o seu Meridian Shine, que começa a saltitar entre as pernas e começa a se preparar para alguma coisa. E o Heracross corre e o Meridian corre. E tudo que o garoto diz é: você não tem a menor chance. O meu tipo psíquico é muito acima da sua infidelidade. E, é claro, é um Pokémon sem treinador, correndo na direção de um Pokémon super efetivo. Imediatamente vocês começam a ver os ataques psíquicos desse... meu Deus. Desse Meridian parecem penetrar e acertar esse Heracross, só que ele não desiste.
Ele toma um psíquico, 2, 3, e ele continua balançando e fica de pé e continua correndo. E ele corre e tenta um golpe e outro, e o Merit é muito mais veloz. E ele só esquiva de 1, esquiva de 2, esquiva de 3, e o Heracross salta, fecha os punhos e começa a descer na direção dele. Vocês reparam, os mais capazes entre os treinadores de vocês reparariam. O jeito que o corpo dele se posiciona, o jeito que ele se posiciona, ele tenta usar Mega Horn. Afinal de contas, é o ataque mais... Bom, é o ataque assinatura de um Heracross. E por causa disso, ele desce com a cabeça dele em direção ao chão, e esse Merit apenas se esquiva pra trás, e o Heracross bate a cabeça no chão. Vocês conseguem ouvir o casco dele se quebrando. E mais uma cicatriz parece se formar. Imediatamente em volta, a plateia ri. Começa com alguns risos comedidos de algumas pessoas que deixaram escapar. E logo, num efeito manada, um riso vai aumentando com outro. E logo, enquanto esse Heracross tá caído, com as mãos sobre o ferimento dele, o público gargalha. Porque é a 7ª vez que ele tenta um desafio, e é a 7ª vez que ele é humilhado. Tampouco, ele se levanta, vê todos rindo dele, e vira as costas e começa a ir pra longe. É escalável essa parte? Não, mas você conseguiria, tipo, acompanhar correndo pelo lado, sabe? Eu vou fazer. Tá. Você vai correndo enquanto ele vai saindo e você vê que ele, em um momento, parece que ele meio que esconde o olhar, como se ele não quisesse olhar pra nada, mas ele não consegue evitar e por um momento o olhar dele cruza com o seu. Peraí! Você dá um grito e ele só abaixa a cabeça, provavelmente esperando que seja lá o que você fosse falar em seguida fosse ainda pior, e corre e atravessa pra fora do túnel. E logo você perde ele de vista no meio da multidão. Eu vou me Hanikuro. Oi? Eu vou me Você Hanikuro. vai e você vê a Ana caminhando na sua direção e ela diz: você sempre tem o hábito de sair correndo no meio dos eventos? Só quando eu vejo algo interessante. Você se reencontra com o resto do grupo e... Tá decidido. Vou capturar aquele Heracross. Vai capturar o piro pequeno. E a Ana responde com... Ela sorri e fala... Curioso, é bem a sua cara. É dele mesmo, né, mano? Fala isso. Fala. Não, Yuri. Ah, tá. A parte do piro pequeno é bem com a sua cara. Os dois. Só a parte do bem a sua cara. Ah, tá, aqui. Não ia ensinar que Yuri fala tudo em pequeno. E a Ana continua falando... Eu acho engraçado. Bom... Ela olha pro Gabite, ou pelo menos pra Pokébola do Gabite e fala... Você parece coletar alguns Pokémons diferentes, para dizer o mínimo. Eu gosto disso. Eu sempre vou pelos mais interessantes. Ele começa a caminhar pra floresta. Vocês vão indo na direção da floresta e a Ana se vira e fala... a gente não deveria procurar um hotel, deixar nossas malas? Ele é Não, vou sempre na assim? frente. Eu sigo vocês depois. Eu ouvi o Brian, né? Sim, ele é sempre assim. Ele não tem risco de se machucar, alguma coisa do tipo? Ele tem, mas ele já passou por pior. Eu já te contei a história da gaiola do Gabite. Do caso era Garchomps, né?
Aham. Da gaiola dos Garchomp. E ela diz... O quê? Do quê? A gaiola dos Garchomps, mano. E antes que você saia, Kaiser, um raio de luz saindo dos céus e um angelical vai surgindo enquanto aparece um rosto familiar na sua frente. E você vê, ele sorri e o Charizard dele sorri. E o Alexandre diz: Kaiser! Oi. É engraçado ver você aqui. Eu imaginei que eu te encontraria. Você vai entrar nesse torneio, né? Sim. Legal. Eu também vou. Você não capturou o que eu tô pensando, né? O quê? Ah, nada não. E ele fala: eu tenho um Pokémon do tipo luta que eu gostaria de tentar. Ah, ok. Se você tá falando do Heracross gigante que morava na floresta, não. Mas o Charizard gostou dele. E o Charizard só faz um xaxá com um certo fogo saindo do nariz dele. Uhum. E o Alexandre diz logo em seguida: não. Na verdade, eu... Bom, você sabe muito bem que não é só de Pokémons tipo fogo e voador que vive um bom treinador. Eu tenho um Infernape que eu gostaria de testar. Ah, não é só fogo voador, mas só fogo funciona. Ele parece ficar confuso, ele fala: como assim? Expressão de ginásio. Por quê? Você tem um tipo fogo? É dos ombros. O Infernape é tipo fogo? Pokédex. Sim. Ele olha pro Pokédex dele. O Infernape é tipo fogo. Droga, de novo! Eu sempre faço isso! A gente tá vendo essa situação. Sim, vocês estão vendo. Pô, Magic então, você daria um bom líder de ginásio. E Tudo ele errado? continua falando: tá, pera. Talvez eu tenha que reprogramar a minha equipe. E ele fala: você parece ser um bom treinador. Você pode me ajudar com isso. Eu vou falar alguns Pokémons que talvez eu tenha, talvez eu não tenha na minha mochila. E você me diz se eles são Blaziken tipo não fogo. funciona. E ele fala: tá. Bom, o Blaziken é tipo fogo, correto? É. Se for vermelho e laranja com fogo saindo na cabeça, pode cancelar já. Tá. Bom, isso significa que o Emboar também é de fogo. Bem. O Typhlosion. Ele nem é lutador. Um Volcarona, eu tenho um Volcarona. Ele é fogo também? Com toda certeza. Tá. Bom, o meu Blaziken, tipo, lutador e talvez também fogo, vai participar desse torneio. Não é só Infernape? Pode ser também. E você vê que ele coloca as mãos sobre as têmporas dele e fala: desculpa, são muitos. É fundo, é dos ombros. Por isso que eu só uso Charizard, é mais fácil. Ah, tu sabe cadê fogo, né? E, bom, o lança-chamas dele normalmente resolve os problemas. Até contra água, pedra? Talvez você tenha ouvido um ditado: água mole, pedra dura. Lança-chamas forte bastante queima até isso. Meu pai me falava o tempo todo. Ele era o líder de um ginásio. Fogo. Talvez fosse o de fogo. Ele parece estar pensando assim. Entendi. Bom, você tem 48 horas, a inscrição é ali, tá? Você vai decidir nem. Tá. Pô, E ele parece sair meio questionando a própria realidade. E eu vou pra floresta. eu olho pra líder, pra Ana e pro Angel e falo, porra, E a Ana diz: a gente só topa com maluco. Sem ofensas. quem é esse garoto? Ele é bonitinho. Ele é maluco. Também. Por que eu nunca enfrentei ele no meu ginásio? Sei lá, velho.
Ele vive no próprio mundo. Eu já sei. Eu vou entrar nesse torneio também. Eu tenho um Howlucha. Aí eu posso enfrentar o menino bonitinho. Ai, Jesus Cristo. No que eu fui me meter? Ele me parece familiar. Ele apareceu na TV alguma vez? Ah, sei lá, mano. Talvez. Você é sempre tão blasé? Ela grita com você, Yuri. Ah, sei lá, só quando você tá por perto, eu acho. Caralho. Ela baixa a cabeça meio triste e fala... Eu vou com o Kaiser pra floresta se vocês precisarem de mim. Vocês encontram um hotel e ela entrega o cartão de crédito dela na sua mão. Sim. Tá. Obrigado. Ela parece meio depressiva enquanto ela vai acompanhando o Kaiser. E ela chega do lado do Kaiser só dizendo... Palavras machucam. Eu não ouvi nada do assunto, eu só olho pra ela. Foi Yura, né? É. Imaginei. Olha, eu já tomei alguns Brave Birds em treinamento, mas nenhum machuca tanto quanto isso. Ele é especialista nisso. Você só vê os dois indo embora. Ei, bora na balada. Bora ver o limite. Bora testar o limite do cartão. Eu olho pra ele e pro Palmote. Você olha pro Palmote, no Eu momento, tava... no momento que você olha pro Palmote, você consegue ver que ele já tem um bife de ouro na mão dele. E ele tá comendo igual Eu o achei Alex que você do não quer Madagascar. perguntar. Dali, família. E logo vocês desaparecem. Tentando procurar o limite de um cartão sem limites. É. Com isso, Kaiser, você e a Ana voltam pra dentro da floresta. E, bom, ela é muito igual, justamente por ela ser circular. As árvores são todas uma do lado da outra e todas uma parecida com a outra. Logo, um pouco difícil você definir exatamente pra onde você tá indo. E não é impossível imaginar que você pode se perder andando em círculos enquanto você tá nesse lugar. E a Ana diz... É como uma agulha num palheiro, né? Por aí. Tá, você tem alguma ideia de como começar? Olha pra em volta, como é que são as árvores? São meio quebradas? Só a parte de baixo, sim, elas são, tipo, quebradas. Uhum. Evidentemente, mais alto que um Heracross, elas são, tipo, intactas. Uhum. Já que ele não tem chifre, talvez eu vou buscar uma árvore com uma quebradiça um pouco mais diferente. E a Ana diz... Bom começo. E ela solta os 3 pokémons dela, o Howlucha, o Taylor e o... e o Corviknight. E cada um deles voa pra um lado e ela fala... Eles vão ajudar. Ah, valeu. Que ajuda, inclusive. Pera, o que você disse? Desculpa. Ah, valeu. Mas por que ajuda, inclusive? Ela diz... Bom... Talvez você esteja mal acostumado por ser acompanhado por Os pessoas? eles. Mas... eu acho que é isso que um grupo deveria fazer, né? Se ajudar. Ela coloca as mãos atrás da cabeça, assim, entrelaçadas, e ela fala... Bom, eu não quero derrubar o mood, mas quando eu fiz a minha viagem, eu não... Bom, era um grupo, mas eles não podiam interagir comigo. E a gente ia de chofer pra todos os lugares, então não era exatamente muito uma grande aventura Pokémon. Era mais, tipo, esperar entre as cidades e lutar contra os ginásios Pokémon. E mesmo assim conseguiu ganhar todos? Bom, sim, ela fica meio vermelha e fala, o Corviknight era bem forte. Alright. E Isso ela- é que no caso fica um pouco surpreso. E ela dá de ombros e ela fala... Na época também eu não tinha só Pokémons de tipo voador. Seria estúpido você tentar completar uma região com um Pokémon só e Pokémon só de um tipo.
Lembra daquele cara que a gente tava conversando? Que eu tava conversando? Sim, o garoto que eu acho que eu vi na televisão. Ah, ele apareceu na TV já, assim. Ele é campeão de quê mesmo, Léo? Ele é campeão de canto. De canto. Ele é o campeão de canto. E ela diz: Ah, Né? Ele vai participar do torneio, inclusive. Então, e você. A gente vai ganhar dele? é o plano. Eu gosto do seu jeito. Inclusive, que Pokémon você usava? E ela diz: Bom. Não é a minha cara, né? Mas. Eu tinha um Corviknight. Eu tinha um Primeape, tinha sido capturado na. Bom, na propriedade dos Richmond. Vocês. Bom, a gente tem uma floresta cheia de Monkeys e Primapes na nossa propriedade. Eu acho que você A nunca gente foi lá. Tá. Show. E ela parece questionar por alguns segundos, mas logo ela se desprende disso e ela fala. E eu tinha um. Staraptor de barriga azul. Não, esse era do meu avô. Não, eu tinha um terceiro. E ela parece estar tentando pensar no terceiro Pokémon dela e. Nada vem. E ela diz: Um terceiro. E ela parece um pouco confusa assim. Ela diz: Eu acho que era tipo fada. E ela parece se perder no pensamento. E tão pouco ela se perde. Kaiser, você. Quando ela começa a falar isso, você tem um flash de novo. Mais um. Exatamente igual a antes. Mais uma vez, você se vê observando um Starly de perto. Mas dessa vez, ele não voa atravessando metade do país. Não, dessa vez, ele apenas plana. Acompanhando um Staraptor bem mais velho e bem mais poderoso do que ele. Tudo que você consegue ver é esse Starly circundando pra cima e pra baixo, de um lado pro outro, sem medo de se entregar a loops e mais loops, acompanhando um Pokémon muito mais velho do que ele. Até que finalmente eles chegam em algum lugar. À frente, o centro dos Monkeys dessa floresta. São, de verdade, dezenas, talvez centenas, de Monkeys e Primapes que habitam essa floresta. E a única coisa que o Staraptor faz é apontar e, tal qual um pássaro empurrando seu filhote, joga ele lá de cima, no meio dos Monkeys. No primeiro dia, esse Starly apanha como se não houvesse amanhã. No segundo, então, ele ganharia marcas que não sairiam tão cedo. Porém, no terceiro, ele acerta alguns golpes. Ainda perde feio. Mas acerta alguns golpes. No quarto, ele já derrota um dos Monkeys. No quinto, 2. Pela segunda semana, ele voa e desliza por entre os macacos. Todas as vezes ele cai e, com uma força de vontade inacabada, o Starly levanta.
E ele é derrubado por mais um Monkey, e ele se levanta mais uma vez e luta contra mais um, e levanta mais um dia, e mais um dia, e mais um dia, e asas quebradas, e ossos quebrados, e nada impede o Starry de continuar tentando. Só uma coisa passa pela sua cabeça. Você não tem que ficar melhor. Você tem que ser o melhor. E esse é o fim do capítulo de hoje. Estourar o limite do cartão, família. Mano, agora eu vou ter que escrever a segunda parte da sessão, vai ter vocês lá. Vai, mano. É, vou ter que fazer alguma coisa com isso. Vai estar vocês comprando um Camaro conversível numa vista no cartão de crédito. Deu muito poder pros players. É, exatamente. Vamos comprar 3 bikes, mano. Caralho, será que eu vou comprar bike agora? Nem fudendo. Agora vocês conseguem. Mano, nem te conto. Bom, tchau. Até semana que vem pra Até Card mais, Pokémon. abração.